E se eu te disser que o retorno de Jesus que você aprendeu na igreja não é o único que existe na Bíblia? E se a versão mais chocante, mais violenta e mais revolucionária do segundo advento foi intencionalmente escondida, removida ou suavizada por séculos? Você está pronto para ouvir a versão proibida do retorno de Cristo que fez concílios antigos tremerem e manuscritos serem queimados? Porque o que está escrito em certos textos antigos não mostra um Jesus manso, flutuando em nuvens, com harpas ao fundo. Ele mostra um rei guerreiro, coberto de sangue, pisando nações como quem pisa uvas no lagar, com olhos flamejantes de fogo e uma espada saindo da boca. Um Jesus que vem para julgar e fazer guerra. A igreja sempre preferiu te mostrar o cordeiro, mas escondeu o leão, preferiu o vinde a mim os cansados e oprimidos, e silenciou o lançarei ao lago de fogo todos os que não foram achados no livro da vida. Hoje você vai descobrir por que certos livros foram arrancados da Bíblia. Por que alguns pais da igreja tiveram pesadelos com essas passagens. E por que a versão do Apocalipse quase foi banida para sempre. Você acha que está preparado para conhecer o Jesus que a igreja não quer que você veja? Então, fica até o final, porque o que vem agora vai abalar tudo o que te ensinaram no culto de domingo. Então, vamos direto ao que a igreja mais temeu mostrar. Em Apocalipse 19, 11 e 16, está a descrição mais brutal do retorno de Jesus que existe. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. E ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Repara, ele não vem só perdoar. Ele vem para a guerra. E o texto diz que ele está vestido com um manto tinto de sangue, antes mesmo de começar a batalha. De quem é esse sangue? Dos mártires? Dos ímpios? Ou é o sangue dele próprio da cruz que ainda mancha sua roupa eterna? Os antigos debatiam isso em pânico. E o pior: ele comanda um exército celestial que massacra nações inteiras. Os corpos são jogados para as aves comerem a carne de reis, generais e cavalos. É tão violento que Jerônimo, o tradutor da Bíblia Latina, escreveu que quase vomitou ao traduzir essa passagem. Por que isso assusta tanto? Porque esse Jesus não pede licença, não faz diálogo interreligioso, não aceita coexistir. Ele vem para esmagar todo o poder que se opôs a Deus. E isso incluía, na época, o próprio Império Romano que se dizia cristão. Agora, chega a parte que a igreja mais queimou livros para esconder. Existe um texto antigo chamado Apocalipse de Pedro, que quase entrou no Novo Testamento. Ele foi lido nas igrejas até o século IV, até que decidiram bani-lo para sempre. Por quê? Porque ali Jesus volta e faz coisas que nem o Apocalipse de João ousa descrever com tanto detalhe. No texto, Jesus desce do céu e os ímpios o veem. A primeira coisa que acontece é que os céus se abrem e os pecadores começam a ser julgados ali mesmo, na frente de todo mundo. Os que perseguiram cristãos são pendurados por línguas em ganchos de fogo. Blasfemadores mastigam as próprias línguas em chamas eternas. Adúlteros são enforcados pelos cabelos e sobrancelhas sobre um lago de fogo fervente. E Jesus assiste tudo isso, sem interferir. Ele simplesmente diz: vocês escolheram isso quando estavam vivos. E tem mais. Os anjos mostram para os salvos um tour completo pelos tormentos. Os justos olham e dizem: justo é o julgamento. Ou seja, os salvos aprovam o sofrimento eterno dos outros. Esse livro foi tão pesado que até Orígenes e Eusébio falaram: isso é forte demais para o povo comum. Resultado? Foi declarado apócrifo e milhares de cópias foram destruídas. Se você chegou até aqui e ainda não desistiu, comenta agora mesmo: eu quero ver o Jesus proibido. Curte esse vídeo com força e manda para os seus amigos que aguentam a verdade pesada. Porque o que vem agora só vai sair se esse vídeo bombar de comentários. Você tem coragem de pedir a continuação? Então comenta agora. Agora segura o coração, porque o texto mais proibido de todos é o Apocalipse de Paulo.
Esse livro foi tão explosivo que a igreja mandou caçar e queimar cópia por cópia até quase sumir do mapa. Paulo é levado ao céu e vê o trono de Cristo. Quando Jesus finalmente desce para o juízo final, o arcanjo Miguel cai de joelhos e implora: Senhor, para! A criação inteira vai ser destruída com tanta ira. Jesus responde frio: Eu juro pela tua vida, Miguel, que vou pisar nesta terra com uma fúria que nem mesmo nos dias de Noé se viu. Então acontece a cena mais pesada da literatura cristã antiga. Jesus ordena que os anjos abram os livros, e os pecadores são arrastados para um rio de fogo que desce do trono. Até os demônios tremem e pedem misericórdia, dizendo: Nós só tentamos porque os homens quiseram. Mas Jesus manda jogar todos juntos no lago. O mais chocante: os próprios salvos, vendo isso, começam a chorar de pena. Aí Jesus vira para eles e fala: Vocês choram por eles agora? Onde estava o choro deles quando eu batia à porta? Esse livro foi considerado perigoso demais, porque mostrava um Jesus que não aceita arrependimento depois da morte. 0 segunda chance. E pior, mostrava os salvos quase se revoltando com a severidade do julgamento. E agora a verdade que ninguém quer que você saiba. Por que a igreja escondeu tudo isso? Porque esses textos destruíam o poder dela. Se o povo soubesse que Jesus volta como um rei guerreiro, que não aceita arrependimento pós-morte, que queima nações inteiras, que não poupa nem demônios nem falsos cristãos, então ninguém ia ficar morno na igreja, pagando dízimo achando que Deus entende. Ninguém ia aceitar pastor vivendo em mansão enquanto o povo passa fome. Ninguém ia engolir diálogo interreligioso com quem nega o filho. Esses apocalipses proibidos mostram uma coisa cristalina. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai julgar é a própria igreja. Eu vomitarei da minha boca os mornos. E os textos apócrifos vão além. Mostram anjos arrastando bispos, padres e líderes que enganaram o rebanho direto para o lago de fogo, enquanto os pobres e perseguidos entram no reino. O Jesus proibido não vem salvar a instituição igreja. Ele vem destruir toda a Babilônia religiosa e todo o sistema que se assentou no nome dele sem obedecê-lo. Então a pergunta final é: de que lado você vai estar quando o cavalo branco descer e o manto tinto de sangue brilhar no céu? Porque não vai ter meio termo. Não vai ter eu ia todo domingo. Vai ter só 2 grupos: os que estão com o Cordeiro-Leão e os que vão virar comida de abutre. Se esse vídeo mexeu com você, faz o seguinte agora. 1. Comenta: eu escolho o leão. 2. Compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam acordar. 3. Se inscreve e ativa o sininho porque a próxima série vai ser ainda mais pesada. Porque a verdade proibida voltou, e agora ninguém mais segura. Deus te abençoe e te desperte.